Olá, neste vídeo eu vou estar ensinando como está fazendo a inclusão do banco de horas tanto positivo quanto negativo no processo do controle de frequência. Esse é um vídeo exclusivo para os professores da Escola Curti Alvino Monique, os professores de área e contratados, pois é um combinado interno de registro para controle de frequência. Eu já conversei com o professor Jusemir e eu vou pegar o caso dele como exemplo. Então, nós vamos fazer a inclusão desde o banco de horas de 2022, para também colocar a questão do quando foi feito o banco de horas e quando foi usufruído. Então, eu vou o SEI, ao abrir com a sua senha, ele vai abrir nessa página aqui, vai iniciar processo. Eu vou digitar aqui banco de horas, caso no seu não apareça, é só vir aqui nesse maisinho, que ele vai aparecer todos os processos. Digitar banco, ele vai aparecer o processo de gestão de pessoas, controle de frequência, banco de horas. Aqui no interessado é o nome do servidor, então eu vou estar colocando aqui. Eu vou copiar o nome daqui para colocar aqui em cima na especificação. Nome do mesmo servidor. E vou em salvar. O que ele está dizendo? Que já existe um processo no nome desse servidor. Ano passado, quando teve o curso do Matema e Portema, no final do ano, foi solicitado que os professores fizessem a inclusão da lista de presenças validando o período do curso do Matema e Portema. Então, já existe um processo. Então, eu vou pegar aqui esse número de processo, que eu vou registrar no mesmo processo. Sempre vai ser para cada servidor o mesmo processo. Então, eu vou pegar esse número aqui e vou colocar aqui no campo de pesquisa. Caso a pessoa nunca tenha feito o processo, vai abrir um processo novo. Se não, como no caso do professor Jusemir, vai indicar qual é o número. Eu digito o número ali e dou Enter, ele vai abrir no processo do professor. Então, aqui já está o processo que o professor fez no ano passado, relatando as horas do período do Matema. Então, além do Matema, o que teve ano passado de banco de horas? Nós tivemos a festa junina e também houve um caso do professor que fez uma substituição numa sexta-feira que ele não trabalhava. Então, eu vou fazer essa inclusão desses outros dois documentos, tanto da festa junina quanto do dia que ele não trabalhava. Então, eu vou aqui incluir documento. O tipo de documento, eu vou escrever aqui banco de horas. Ele vai aparecer banco de horas formulário. É esse documento que eu vou preencher. Então, nome, eu vou pegar, vamos dizer assim, cada um já sabe os seus dados, mas nesse caso, como eu não sei todos os dados de cabeça, eu vou pegar os dados do professor no outro sistema. Então, eu preenchi com o nome do professor, a matrícula, qual é o cargo, qual é a secretaria de educação, nome da nossa escola. Então, o que é nesse momento que eu estou fazendo? Ele requer a realização do banco de horas. Significa que eu quero validar as horas positivas que ele fez. A data inicial da festa julina é dia 9 de julho de 2022. A data final é a mesma, porque é este dia. O horário inicial é das 13 às 17. A justificativa eu vou colocar festa julina. Assim, identifica o que é que foi feito neste dia. Confirmar dados.
Aqui, quem deve assinar o documento é o servidor. Como eu estou incluindo no lugar dele e é um controle somente interno, que não vai para a Secretaria de Educação, eu vou assinar mesmo com o meu login. Mas cada um que faz deve assinar o seu próprio processo. Como eu estou mostrando qual é o procedimento, qual é o passo a passo, eu vou fazer com a minha assinatura. Então, eu vou vir aqui na canetinha para assinar o documento. Vão aparecer meus dados, eu vou colocar a minha senha. Eu dou um Enter, eu vou em assinar e ele vai assinar o documento. Então, foi registrado ali a questão do banco de horas do dia 9 de julho, que são 4 horas. Até no campo, se quiser justificativa, colocar festa julina, 4 horas, pode ser colocado. Ah, eu esqueci. Enquanto o processo não é enviado, eu consigo alterar o formulário. Então, é só eu vir aqui nesse campo aqui, que é de alterar formulário. Ele vai dizer que o documento vai perder a assinatura, eu vou dizer que ok. E ali naquele campo justificativa, além do festa junina, eu vou colocar 4 horas. Já vai facilitar. Então, eu vou novamente confirmar dados, aparece o formulário, eu vou na canetinha e eu vou assinar. Agora eu vou incluir mais um formulário, porque além do da festa junina, teve a substituição que o professor fez em dezembro. Para incluir um novo documento, eu clico em cima do número do documento, ele vai abrir os ícones aqui em cima, eu vou novamente aqui no ícone de incluir documento. O tipo de documento é banco de horas. Novamente, eu vou preencher com os dados do professor. Novamente, eu quero computar horas positivas, então eu requer a realização do banco de horas. A data foi dia 16 de dezembro de 2022. O horário inicial foi às 13h30. O horário final foi às 17h45. Na justificativa, era um dia que ele não trabalhava, foi uma substituição. Novamente, eu vou colocar quantas horas foram, que é 4 horas e 15 minutos. Vou em confirmar dados. Vou assinar o formulário. Agora eu quero saber, eu quero colocar quando ele usufruiu. Então, eu vou fazer o formulário de quando que foram usadas essas horas positivas que o professor tinha. Da mesma forma, eu vou clicar no documento e vou incluir o documento. O formulário, banco de horas, os dados do professor, agora, então, foi de quando ele usou dessas horas. Então, eu vou selecionar a opção requer usufruir do banco de horas. Quando que ele usufruiu? No dia 22 de dezembro de 2023, que foi a quinta-feira, última de trabalho. O horário inicial às 7h30. E o horário final às 17h45. Que foi a questão dos 8 às 8 horas, vamos dizer assim, de trabalho desse dia. Então, eu vou colocar aqui compensação de horas. Nesse caso, eu falei 8 horas e na verdade não, são 8 horas e 30 minutos, porque são 15 de cada momento. Então, compensação de horas, 8 horas e 30 minutos. Eu vou aqui em confirmar dados.
eu vou na canetinha para assinar. E teve mais o outro dia que teve a compensação de horas, que foi no dia 23 até o meio-dia. Então, eu vou incluir mais no formulário. Requer usufruir, a data foi dia 23 de dezembro. E era o horário da manhã. Da justificativa. Compensação de horas, foram compensadas 4 horas e 15 minutos. Vou em confirmar dados. E vou na canetinha para assinar. Está assinado, todas as inclusões de documentos por parte do professor já foram colocadas, que são as horas tanto positivas quanto as negativas. Agora, então, eu vou enviar o processo. Como é um processo exclusivo da Escola Curte Ouvino Mônica, eu vou enviar para a Escola Curte Ouvino Mônica. Então, eu vou aqui enviar processo. A unidade é sede.uef.encam. Vou manter o processo aberto na unidade atual, para depois eu ter a devolutiva da direção sobre o meu banco de horas, e vou enviar. A partir desse momento, ele já diz que o processo está aberto tanto na unidade da direção, quanto também na unidade, vamos dizer assim, do professor. A parte do professor acaba neste momento. Como que eu sei, então, depois que eu enviei o meu processo, quanto de banco de horas eu tenho? Se é um saldo positivo, se é um saldo negativo, se o meu saldo, vamos dizer assim, um compensou pelo outro. Então, a partir do momento que eu enviei o processo, a direção vai receber, com a questão de demanda de serviço, na medida do possível, vão estar respondendo o processo. Como que eu sei que o processo foi respondido? No processo aqui, ó, eu posso vir em visualização detalhada, que ela aparece o nome dos servidores. Então, aqui eu já sei que o primeiro processo foi o que eu estava fazendo do Jusemir. Sempre que houver um triângulo na frente, é porque houve a inclusão de um documento. Então, eu vou clicar nele para verificar esse documento. Aqui tem 2 documentos inclusos depois, 2 despachos. Esse primeiro aqui, ó, vocês vão ver que ele foi averbado. Esse documento possui averbação, porque ele estava aqui de forma... tinha sido colocado... O banco de horas realizado havia colocado a soma errada. Então, ele foi corrigido e substituído pelo novo documento. O que ele tem nesse documento? O nome do servidor, o banco de horas anterior era 0, todos os documentos somados foram 6 horas, 4 horas e 15, totalizando 14 horas e 15. Banco de horas usufruído foi 8 horas e 30, mais 4 horas e 15, totalizando 12 horas e 45. Sobrando um saldo de 1 hora e 30 minutos. Então, essa é a maneira para contabilizar o banco de horas dos professores de área e os contratados da Escola Curte Ouvino Mônica. Então, esse tutorial foi para estar mostrando, ensinando como incluir o formulário, tanto para incluir as horas positivas, para quando eu usufruir descontar do banco de horas já existente.